Olá, bem-vindo à sua aula número 72 de programação em Python, e nessa aula a gente vai falar sobre o objeto exceção e vai ver como customizar algumas coisas do nosso objeto exceção. Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre estados das exceções. Algumas vezes pode ser que eu queira dar aquele raise index error ou raise value error, qualquer que seja o motivo, eu quero pegar e levantar essa exceção, certo? Agora, algumas vezes pode ser que eu queira mostrar para o usuário o estado dessa exceção. Para fazer isso, eu coloco um parênteses aqui e coloco uma mensagem que seja, por exemplo, value error spam. Se eu colocar nesse formato, você vai ver que vai aparecer traceback, most recent call, onde ocorreu o erro, qual é a linha do erro e o erro, value error, e você está vendo aqui que esse value error tem um determinado valor, que é o spam. Por exemplo, se eu pegasse o int aqui, blá 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 blá, você vai ver aqui value error, e ele tem aqui esse estado do erro, que é invalid literal for int with base 10, e aí esse valor aqui. Então, esse aqui é basicamente o valor da minha exceção. Por exemplo, a gente viu na aula passada Context Manager. Então, eu vou criar de novo o nosso Context Manager. Aqui eu só vou colocar o Enter. Entramos no bloco with. Aqui tem que retornar a instância do nosso Context Manager. E o exit, self, tipo, valor e traceback. E aqui eu vou imprimir o tipo, o valor e o traceback. Se eu fizer isso aqui e der aquele with nosso context manager as nosso, e eu der aqui de novo o raise value error, agora com um valor determinado, spam, você vê que ele vai imprimir a classe, o tipo, o valor, que é spam, que a gente passou, e, de novo, o traceback aqui, certo? Então, com isso a gente vai conseguir dar determinados estados ou valores para as nossas exceções. Agora, uma coisa que a gente já viu é como criar as nossas exceções. Por exemplo, vou criar nossas exceções, minha exceção deu erro. Toda exceção tem que ser uma subclasse da classe exception do Python. Então, estou estendendo o objeto exception. Posso colocar aqui só o statement pass para dizer que eu não vou fazer nada. E o que eu posso ter? Eu posso ter um custom print dessa exceção. O que é um custom print? É um print customizado. Eu posso dar deu erro. Putz, cara. Deu erro justo agora. E se eu fizer isso, vai aparecer que ele deu erro. Putz, cara. Deu erro justo agora. Certo? Que vai ter um print customizado do que aconteceu com a nossa exceção. Claro, a gente poderia criar o nosso deu erro aqui, definir uma str, o método str aqui, imprimir. Putz, cara. Opa, imprimir nada. Retornar. Putz, cara, deu erro justo agora. E se eu fizesse isso aqui e levantar
a minha exceção, raise deu erro, você vai ver que aparece aquele, putz, cara, deu erro justo agora. Então essas são duas formas de você customizar a saída de exceções que você mesmo criar. Uma última coisa, duas últimas coisas, uma a gente já viu, né? Que é que as nossas exceções podem ter datas específicas. O que eu quero dizer com datas específicas? Eu poderia criar aqui uma classe deu erro, só que dessa vez ela ia ter um método consultor. Ia ser uma classe diferente, era deu erro no arquivo. Deu erro arquivo. E o que ele vai receber? A linha do arquivo, então a linha do arquivo, e o nome do arquivo. Aqui, então aqui dá self.linha, como sendo a linha, self.arquivo, como sendo o nome do arquivo. E aqui no meu str, eu ia retornar deu erro na linha. Aí eu pular uma linha, %s, e pulo outra linha do arquivo %s. Poderia fazer isso e colocar aqui %self.linha, self.arquivo. E isso faria com que o meu deu arquivo pudesse acessar alguns atributos para imprimir melhor a minha mensagem de erro. Eu poderia dar aqui, por exemplo, sei lá, try raise deu erro no arquivo, por exemplo, except deu erro arquivo, e aqui eu ia dar print deu erro arquivo, ia colocar minha linha, meu Deus, o arquivo.txt, por exemplo. E aí eu conseguiria ver o que eu fiz de errado. Aqui. Poxa vida. Tem que colocar isso aqui. Aqui. E aí pronto. Agora você tem a saída customizada. E isso é muito útil, principalmente com arquivos. Eu, por exemplo, uso esse tipo de exceção customizada para ler arquivos em que você tem uma determinada formatação que é obrigatória, para você conseguir acessar um tipo de dado, qualquer coisa assim. Eu uso, por exemplo, para carregar os sprite sheets do jogo. E aí eu tenho informação de cada sprite que eu preciso acessar num arquivo de extensão TXT. E se o arquivo tiver com formato errado, por exemplo, o cara que colocou as informações de sprite sheet tiver esquecido de colocar o número de sprites no sprite sheet, ele vai dar um erro. E aí eu posso pegar e procurar, por meio dessa impressão, dessa exceção, procurar qual foi a linha exata que deu o erro. Certo? Então isso é muito útil. Além disso, você pode ter métodos custom também. Então o que seriam métodos custom seria você colocar aqui métodos especiais para sua exceção. Então aqui eu poderia colocar qualquer método que seja, sei lá, método puts self, e aí ele fizesse qualquer coisa aqui que seja, e aí eu poderia chamar esse método com a minha exceção depois. Então aqui eu vou criar uma variável, deu arquivo SE,
E aqui eu vou dar print e ponto puts. Então, se eu fizer isso aqui, você vai ver que ele vai imprimir puts e depois vai imprimir o erro relacionado ao meu arquivo. Então é isso, esses são como você customizar as suas exceções. E é isso, com isso a gente está encerrando o assunto exceções na aula de hoje. Então essa foi a aula de hoje, espero vocês na próxima aula.